Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are only. Leitura da mensagem Orgulho, pregada pelo profeta irmão William Marion Branham em 7 de agosto de 1955, num domingo, em Campbellsville, Kentucky. I know that Methodists are not afraid of water either. So they come out to sit under the shelter as it is, whether it's raining or not. Eu sei que os metodistas não têm medo de água. Então eles vêm e ficam sob o abrigo, assim como está, esteja chovendo ou não. I thought just the Baptists was that way, but I see the Methodists are also. So happy to be in the service this afternoon. When the storm came up and I looked out of my hotel window, I said, "Oh my, Satan, why do you do this evil?" Eu pensei que só os batistas fossem assim, mas eu vejo que os metodistas também são. Estou feliz por estar no culto esta tarde. Quando a tempestade começou e olhei pela janela do hotel, eu disse: "Ó Satanás, por que você faz este mal?" And I said, "Just down here for these two services, and then you send a rain." Well, they claim that all things work together for good to them that love the Lord, so it just made it cool, so you wouldn't have to fan. E eu disse: "Estou aqui só por esses dois serviços e você manda uma chuva?" Bem, dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, apenas resfriou para que vocês não precisassem ligar os ventiladores. So, and I understand the farmers are needing the rain, so we're glad to see it in every way. So glad to meet some friends here just a few moments ago, Mr. and Mrs. Zib Smith. Então, e eu entendo que os fazendeiros estão precisando da chuva. Então, estamos felizes de vê-la em todos os sentidos. Estou muito feliz de encontrar alguns amigos aqui. Há alguns momentos atrás, senhor e senhorita Zeb Smith, That was raised on their farm, right down here, down the ridge a little ways. Mr. and Mrs. Smith on the corner, sitting right down here. nós crescemos na fazenda deles. E logo aqui embaixo, o senhor e a senhorita Smith no canto, assentados aqui embaixo. When I was a little boy, I suppose they packed me around. My father, I think, worked for Mr. Smith when I was just a little bitty baby boy before leaving for Indiana. Quando eu era um garotinho, eu suponho que eles me embalavam. Meu pai, eu acho, trabalhava para o Sr. Smith, quando eu era somente um pequeno bebê, antes de partir para Indiana. And I have my friends in McSpaddens and them, and another Methodist preacher from this part of the country, Mr. John O'Bannon. Tenho meus amigos, os McSpaddens, e eles e outro pregador metodista desta parte do país, o Sr. John O'Bannon. I'm sure you know him, sitting right here with the blue coat on. A very personal friend of mine from Louisville, Kentucky, a businessman now in Louisville. Tenho certeza que vocês o conhecem. Sentado aqui de casaco azul, um amigo muito pessoal meu de Louisville, Kentucky. Um homem de negócios agora em Louisville. And Mrs. Smith asked if Mama was here, and I think I see a car out there. Is my mother here? That's what I'm wondering if. E a senhora Smith perguntou se a minha mãe estava aqui. Eu penso que vi um carro ali fora. Minha mãe está aqui? É por isso que eu estou perguntando. If she is in here, I seen a car like the lady that was going to bring her if they come, and I told Mrs. Smith she might be here. Mama, are you here? I guess maybe I was wrong, Mrs. Smith. I'm sorry. But maybe she'll be down for tonight's service. She was. Se ela está aqui,
eu vi um carro como o da senhora que iria trazê-la. Se eles viessem, eu disse para a senhora Smith que ela talvez estivesse aqui. Perdoe-me, mas talvez ela desça para o culto da noite. Trying maybe to get down, to have some way to coming down, and this car sitting right here looked just like. Ela estava tentando vir, encontrar alguma maneira para vir. E aquele carro parado ali se parece exatamente com o dela. And Billy said, I guess Grandma's here. And I said, it looks like the car. A doctor that was healed in my meeting up in Chicago by the name of Dilly. E o Billy disse, acho que vovó está aqui. E eu disse, parece que aquele é o carro. O médico que foi curado em uma reunião minha em Chicago, chamado Dilly. And they have a big clinic there. And came into the meeting with an incurable disease and was miraculously made well. And has given their life to the Lord Jesus. And I have seen many doctors, many parts of the country. E eles têm uma grande clínica lá. E vieram na reunião com uma doença incurável e foi milagrosamente curado. E deu sua vida ao Senhor Jesus. E eu tenho visto muitos médicos em muitas partes do país. Here some time ago, Dr. Theodore Palvitas, the whole West Coast, if any of them here knows Dr. Palvitas, who upon a case of divine healing, and the man was converted and I baptized him in an irrigation ditch. Aqui, algum tempo atrás, o Dr. Theodore Palvitas, toda a costa oeste. Se alguém aqui conhece o Dr. Palvitas, é sobre um caso de cura divina, e o homem se converteu, e eu o batizei em uma vala de irrigação. And he's stopped his practice of medicine when people even flew from New York to him to be operated, and he's running a little mission in the slums in Oakland City, California. E ele parou de praticar medicina, mesmo quando pessoas viajavam de Nova York para serem operadas por ele. E ele está cuidando de uma pequena missão nas favelas na cidade de Oakland, Califórnia. Dr. Theodore Palvitas, a marvelous Greek man, and his wife was Armenian. And when the Mrs. out there, an Armenian woman dying with both breasts taken off with cancer. Dr. Teodoro Palvitas, um maravilhoso homem grego, e sua esposa é uma armeniana. E quando a senhora lá, uma mulher armênia, morrendo com ambos os seios tirados com câncer. And the Lord said, in 3 days she'll be on the street. And he laughed at me. And he said, such a disgrace, said, you impostor. E o Senhor disse, em 3 dias ela estará nas ruas. E ele riu de mim. E ele disse, que desgraça. Disse, seu impostor. Put that woman her false thoughts like that. I said, it wasn't me, it was him that said it, sir. Pondo esta mulher sob falsos pensamentos como esses, eu disse, não fui eu. Foi ele quem disse isso, Senhor. And he said, well, you know that woman be dead in the next 6 hours. Said she's been unconscious now 24 hours. She'll go at any time. E ele disse, bem, você sabe que essa mulher vai estar morta nas próximas 6 horas. Disse, ela tem estado inconsciente 24 horas. Ela irá a qualquer hora. I said, if she's not on the street shopping in 24 hours, tell you what I do. Eu disse, se ela não estiver na rua gritando em 24 horas, te digo o que farei. I'll put a sign on my back, false prophet, and you get in your big Cadillac and drive me down through the streets of Los Angeles. Colocarei um sinal nas minhas costas, falso profeta, e você pegue seu grande Cadillac e me conduza pelas ruas de Los Angeles. And if she is on the street, I'll put a sign on your back, quack doctor, and drive down in front of you. Se ela estiver na rua, eu colocarei um sinal nas suas costas, médico charlatão, conduzirei você. I'll really shake hands and stand here. We'll see what. But he wouldn't do it. Agora nós vamos apenas apertar nossas mãos e ficar aqui. Vamos ver o que acontece. Mas ele não faria isso. And in 24 hours she was shopping and she's still a well, healthy woman today. That's been about 8 years ago. E em 24 horas
ela estava fazendo compras. E ela está bem. Hoje é uma mulher saudável. Isso foi há 8 anos. Shows that our Lord Jesus has risen from the dead. Mostra-nos que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. A God who could make that boy swing from that stretcher last night, laying there dying, and whatever it was taking place, the boys just telling me about it today. Deus que pode fazer aquele menino sair daquela maca a noite passada, deitado ali, morrendo, e tudo o que aconteceu, o menino estava me falando sobre isso hoje. He's still the Lord Jesus Christ, and we're so happy that He is. Ele ainda é o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos muito felizes por Ele ser. Now, tonight we're going to pray for the sick again, the Lord willing, and we trust that we'll have a good night and down here with you people. Agora, hoje à noite nós vamos orar para os doentes de novo, se o Senhor permitir. Estamos confiando que teremos uma boa noite aqui com vocês. Maybe sometime we could get back again and have a little longer stay. We get the pastors together and so forth and have a little longer meeting. Talvez possamos estar aqui de novo e ficar um pouco mais. Nós vamos reunir os pastores e assim por diante vamos ter um encontro mais prolongado. Now, today I was coming into this campgrounds where it is controlled, or not controlled, but owned by a denomination of church. Agora, hoje eu estava chegando à área onde é controlada ou não controlada, mas é propriedade de uma igreja denominacional. And we certainly salute this church with all of our heart, the Methodist Church, for what great things it has did in the world for our blessed Lord Jesus. E nós certamente saudamos esta igreja de todo o nosso coração, a igreja metodista, pelas grandes coisas que fez no mundo por nosso bendito Senhor Jesus. And the many thousands of souls that the church, by the preaching of the gospel, has led to the Lord Jesus. E as milhares de almas que a igreja, pela pregação do Evangelho, tem levado ao Senhor Jesus. I just wonder what it'll be when we all meet together on the other side, when this life is over. Eu apenas penso como será quando nós todos nos encontrarmos do outro lado, quando esta vida terminar. Then, in coming in here, last night in approaching the subject of divine healing, I did not approach it in a doctrinal standpoint. Então, vindo aqui na última noite abordando o assunto de cura divina, eu não falei sobre isso como um ponto de vista doutrinário. Because that I just thought while I was here I would speak on the instances of the life of the Lord Jesus. That's what I was speaking last night. Porque quando estava aqui, pensei em falar dos acontecimentos na vida do Senhor Jesus. Isso é o que estava falando na última noite. Because no matter how well we are together and how different churches believe different doctrines. Porque não importa o quão bem estejamos juntos e como igrejas diferentes creem em doutrinas diferentes. So when we're in church, we like to be Christian gentlemen to leave away from any kind of doctrine. Então nós, quando nós estamos na igreja, nós gostamos de ser cavalheiros cristãos, deixar para trás qualquer tipo de doutrina. Just so we preach Christ and Him crucified that we all agree on. Somente pregamos Cristo e Ele crucificado, o que todos nós concordamos. So, in the evangelistic service this afternoon, just for a short time to speak, the Lord willing, it seemed to be upon my heart to still speak of the instances of Jesus' life. Então, no serviço evangelístico nessa tarde, apenas por um curto período de tempo, o Senhor permitindo, parecia estar no meu coração para continuar a falar dos acontecimentos da vida de Jesus. And that way we're just dramatizing or quoting something that He has did or said. And that way there's no doctrinal points hooked with it.
E dessa forma nós estamos apenas dramatizando ou citando algo que ele fez ou disse. E dessa forma não há pontos doutrinais ligados a isso. Just pure, simple gospel. I love it, don't you? That's right. Apenas o puro e simples evangelho. Eu amo isso, não é? Isso mesmo. And now, before we can open the book, we can open the pages that way. But there's only one who can unravel that word. E agora, antes que possamos abrir o livro, possamos abrir as páginas dessa maneira, mas há somente um que pode desvendar essa palavra. And that's the Holy Spirit. That's all. He was the one who wrote it. Do you believe that? E este é o Espírito Santo, isso é tudo. Foi ele quem escreveu. Você acredita nisso? He did. He wrote the man of old as they were moved by the Holy Spirit. Ele fez. Ele escreveu como os homens das eras, como eles foram movidos pelo Espírito Santo. Wrote the Bible. And it was wrote by, I'm sorry, I did know, but I don't know now. Escreveram a Bíblia. E foi escrita por... Sinto muito, eu sabia, mas eu não sei agora. Just how many writers of the Bible? I'm sorry I can't quote that now because we got two different numbers in my mind. I'm afraid I'd be mixed on it. Quantos escritores tem a Bíblia? Me desculpe. Eu não posso citar agora, porque eu tenho dois números diferentes em minha mente. Eu tenho medo de misturá-los. But anyhow, it was wrote as much as 20-something hundred years from one part to the other. Mas, de qualquer forma, ela foi escrita mais de 2000 anos de diferença. Uns em uma parte, outros em outra. And thousands of miles apart in different ages, and not one bit of it contradicts the other. E milhares de quilômetros de distância e tempos diferentes. E nenhuma parte dela contradiz a outra. Why, two of us couldn't write a letter to one person without contradicting something, isn't that right? But how inspired the Scripture is. Porque nós dois não poderíamos escrever uma carta para uma pessoa sem contradizer alguma coisa, não é mesmo? Mas como a Escritura é inspirada. All Scripture is given by inspiration, inspired of the Holy Spirit as He wrote the words. And it's beautiful. And we love the Lord Jesus for His kindness. Toda a Escritura é inspirada, inspirada pelo Espírito Santo, como ele escreveu as palavras, e ela é bela. Nós amamos o Senhor Jesus por sua bondade. Now, He's the only one that can interpret the Scripture correctly. Each one of us, we make a try at it. But until we become anointed... Agora, ele é o único que pode interpretar a Escritura novamente. Cada um de nós faz uma tentativa, mas até que nos tornemos ungidos. Then we get ourself into it. And as long as self is in it, then the Holy Spirit cannot be in it. As long as self is. Nós tentamos, nós mesmos tentamos, e enquanto eu estiver tentando, então o Espírito Santo não pode interpretar. Enquanto eu estiver tentando. Now, if someone will go to the door, some usher there, some folks, the ladies with their umbrellas are in the rain, if they would just make them as comfortable as we possibly can. Agora, se alguém vai para a porta, algum porteiro lá ou alguma coisa, algumas pessoas, umas senhoras com seus guarda-chuvas, estão na chuva, se eles apenas puderem deixá-los tão confortáveis quanto possível. We appreciate the loyalty and the sincerity of people who come out in the rainy day like this to hear the plain, simple gospel of the Lord Jesus. Agradecemos a lealdade e a sinceridade das pessoas que saem no dia chuvoso como este para ouvir o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. If I'm not mistaken, this little lady sitting here in front, right here by Mrs. Woods, aren't you one of the instigators of me coming here? Se não estou enganado, esta pequena senhora sentada aqui em frente, a senhora Wood,
aqui mesmo. Você não é das minhas razões para vir aqui. I don't know your name, sister. I prayed for you. If I'm not mistaken, wasn't that at the Church of the Open Door in Louisville? You were healed or something of some disease, and since then your heart's been stirred. Eu não sei o seu nome, irmã. Eu orei por você e, se eu não estou enganado, não foi na igreja na Porta Aberta em Louisville? Você foi curado alguma coisa? Tinha alguma doença e desde então seu coração está agitado? I believe you're a member of one of the Methodist churches here in the city, and it's been upon your heart for me to come down here. I'm sorry I don't know your name, but this is the lady, along with the Woodses. Eu acredito que você é um membro de uma das igrejas metodistas aqui na cidade e estava em seu coração para eu vir até aqui. Eu não sinto muito, não sei o seu nome, mas esta é a senhora junto com os Wood. My beloved friends and neighbors that live next door to me, they are Christians, really. When you live next door to a person, you can pretty well tell what they're made of, can't you? That's right. Meus amigos, meus amados amigos e vizinhos que moravam perto de mim, eles são cristãos realmente. Quando você vive ao lado de uma pessoa, você pode muito bem dizer do que eles são feitos, não pode? So, two of your children from down here on these ridges somewhere around here, Mr. and Mrs. Banks Woods. I am so happy to have their fellowship with me in the gospel work. And our beloved sister here also, just know her a little bit, but know her to be a loyal Christian. And I know she's a great worker in the church where she belongs. And may the Lord bless her in her church. Isso mesmo. Dois de seus filhos que nasceram aqui por essas colinas, senhor e senhora Bankswood. Estou tão feliz de ter uma comunhão deles comigo nos trabalhos do Evangelho. E a nossa querida irmã aqui também, eu só conheço um pouco, mas sei que ela é uma cristã fiel. E eu sei que ela é uma grande trabalhadora na igreja onde ela congrega e que o Senhor abençoe em sua igreja. Together. Now, as I was saying, the Holy Spirit wrote the Bible, and it's written in such a way that there's no way at all for man in his mental conception to understand what it is. Agora, como eu ia dizendo, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. E é escrita de tal forma que não há nenhuma maneira para o homem, em sua concepção mental, para entender o que ela é. No matter how well you get it wrote out, how well you can put it together, it's wrong to begin with. See? Because he's hid it from the eyes of the wise and prudent, and it's a spiritual revelation. Não importa quão bem você escreva, quão bem possa combiná-la, isso é errado para começar, veja, porque ele tem escondido dos olhos dos sábios e entendidos, e é uma revelação espiritual. Look at the Pharisees and Sadducees of the days of our Lord Jesus, how that they had it all figured out just to the dot, how that Christ would come and everything, and when he came vice versa from what they had figured out, just to show that he's God. Agora, olhe para os fariseus e saduceus do dia de nosso Senhor Jesus. Como é que eles tinham tudo planejado para o ponto que Cristo viria e tudo, e quando ele veio contrário ao que eles haviam pensado, só para mostrar que ele é Deus. And he did not come contrary to Scripture, he come contrary to their conception of the Scripture, but he come exactly the way the Scripture said. Exactly. Ele não veio contrário às Escrituras, ele veio contrário à concepção que eles tinham da Escritura. Mas ele veio exatamente do jeito que a Escritura diz. Exatamente. Now I have a little lisp, and I'm not the little young boy that used to be on your place down there, Mr. and Mrs. Zib Smith. I've become an old man. Agora estou gaguejando um pouco. Eu não sou o menino jovem que costumava ser na sua casa, senhor e senhora Zeb Smith. Eu gerei, acabo de me tornar um homem velho.
And I had my first toothache the other day and had to have a tooth pulled, and they put one back in its place. And I got a wire in my mouth in here. It certainly is a barrier. Feels like I got that much in my mouth. So I'm sorry to lisp like that till I get used to it. Eu tive a minha primeira dor de dente no outro dia. Eu tive que ter um dente arrancado e puseram um de volta em seu lugar. E eu tenho um fio na minha boca aqui, certamente é uma barreira. Parece que eu estou com a boca cheia. Então, me desculpem por gaguejar assim. Até eu me acostumar com isso. But as we get old, we have to learn those things. The other day I was talking, as a little sad, telling my wife, I was combing what few hairs I had left. My wife said to me, she said, Billy, you're getting bald-headed. Mas temos que ir nos acostumando a estas coisas conforme envelhecemos. Outro dia eu estava falando como eu estava dizendo à minha esposa, eu estava penteando os poucos cabelos que me restam. Minha esposa me disse, ela disse, Billy, você está ficando careca. I said, well, honey, but I said, praise the Lord, there's not one of them perished. She said, well, where are they at? I said, I'll ask you one question, then you answer me, I'll answer you. Where were they before I got them? E eu disse, bem, querida, mas eu disse, louvado seja o Senhor, nenhum deles se perdeu. E ela disse, bem, onde estão? Eu disse, eu vou te fazer uma pergunta, então você me responda, e eu lhe responderei. Onde eles estavam antes que eu tivesse eles? Everywhere they was before they are back there waiting for me to come to them. Amen. Oh, man. E onde eles estavam antes de serem? Eles estão esperando lá por mim agora. Amém? Oh, meu Deus. So what do I care how old I get, how old you get, how wrinkled we are, how stooped we get? It doesn't mean a thing. Então não me importa quantos anos eu tenho, quantos anos você tem, quão enrugados estejamos, quão inclinados ficamos, isso não significa nada. One of these days Jesus is coming and we're snapped back to a young man and a woman and live forever. Num destes dias, Jesus voltará. E vamos voltar a ser homens e mulheres jovens e viver para sempre. Every corpuscle, every bit of our bodies are made up out of all cosmic light and petroleums and so forth, but they come from somewhere. They wasn't here, then they are not again, but God knows every atom that's holding your body together. Oh, cada partícula, cada pedaço de nossos corpos são compostos de luz cósmica, petróleo e assim por diante. Mas eles vêm de algum lugar. Eles não existiam. Agora existem, mas logo deixarão de existir novamente. Mas Deus conhece cada átomo que faz parte do seu corpo. Every speck of light, every corpuscle, every cell, every bit of petroleum, and all the calcium, phosphate, everything that goes in the human body that come out of the earth, He knows right where every speck lands. Cada partícula de luz, cada partícula, cada célula, cada parte de petróleo e de todo o cálcio, fosfato, tudo que está no corpo humano, que sai da terra, Ele sabe exatamente onde cada partícula está. And someday your spirit will be turned loose and it'll scream for its life. And not an old man or woman, but notice, the other day talking to a doctor in Louisville, Kentucky. E um dia o seu espírito será solto, e ele vai gritar por sua vida, e não um velho homem ou mulher. Mas notem, outro dia eu estava falando para um médico em Louisville, Kentucky. We were talking on an African subject, and he said, well, I said, I want to ask you something, doctor. Is it true that every time I eat, I renew my life now? Nós estávamos falando de um assunto africano, e ele disse, bem, eu disse, eu quero te pedir uma coisa, doutor. É verdade que toda vez que eu como, eu renovo minha vida agora? Sure, he says. You eat food and it makes blood cells, and blood cells renews your life.
Claro, ele disse, você come comida e isso cria células sanguíneas e células do sangue renovam sua vida. I said, why is it that I'm eating the same kind of beans and potatoes and cornbread and so forth that I eat when I was 16 years old? When I eat it at 16, I got bigger, stronger, healthier, powerful all the time. Eu disse, por que então estou comendo o mesmo tipo de feijão e batatas e pão de milho e assim por diante que eu comia quando eu tinha 16 anos? Quando comia com 16, eu fiquei maior, mais forte, mais saudável e poderoso diariamente. I eat the same thing now, only more of it, I suppose, and I'm getting older and weaker all the time. Tell me that if I put new life in, why won't it do the same for me now it did 30 years ago? See? E eu como as mesmas coisas agora, apenas mais do que aquilo, e eu suponho, eu estou mais velho e mais fraco diariamente? Diga-me isso, se ponho uma nova vida dentro, por que não acontece comigo o que acontecia há 30 anos atrás? Vê? He said, well, I said, I want to ask you something. If you're pouring water in a glass and it's filling it up, why does it quit filling it up? He said, well, I said, because God has said. That's right. See, God has said. Ele disse, bem, eu disse, eu quero te perguntar uma coisa. Se você está despejando água num copo e ele está enchendo, por que ele não para de encher? Bem, eu disse, porque Deus disse. Está correto, vê? Deus tem dito. And when we raise up and we get like a flower picture, we are raised to a certain age, about the age of about 22 or 3, when you and your wife got married, you dear old brother out here. E quando a gente levanta, e nós, como uma flor, uma imagem, elevado a uma certa idade, com a idade perto de 22 ou 23, quando você e sua esposa se casaram, velho e querido irmão, você por aqui, When you worked your cornfields and things, married that little blushing cheek girl. It's too bad we ain't got many of them today. You know what? I haven't seen a woman blush for 30 years. All the modesty's gone. I don't want to get started on that now. quando trabalhava os campos de milho e as coisas, casou-se com aquela menina de bochecha corada. É ruim que não tenhamos muitas delas hoje. Você sabe, eu não tenho visto uma mulher corar há 30 anos. Toda a modéstia se foi. Eu não quero começar a fazer isso agora. All right. I'm just an old-fashioned, backwoods, sassafras preacher that believes the truth. I believe that people should live godly, holy in this present life, looking for the coming of the Lord Jesus. Tudo bem, eu sou apenas um pregador do mato, sassafrás, a moda antiga que acredita na verdade. Eu acredito que as pessoas devem viver de maneira piedosa e santa na vida presente, esperando pela vinda do Senhor Jesus. But when we get to a place about 23, we get married and take the sweetheart on our arm and go down home. You brothers remember that. And you're at your best then. Mas quando chegamos a um tempo com cerca de 23 anos, vamos nos casar e tomamos nosso bem-amado nos braços para ir para casa. Vocês, irmãos, lembram-se disso. E você está no seu melhor, então. The first thing you know, mother wakes up one morning and says, Dad, I see a gray hair. You say, Mother, I've been noticing a wrinkle under those beautiful eyes. A primeira coisa que você sabe, a mãe acorda certa manhã e diz, pai, eu vejo um cabelo grisalho. Você diz, mãe, tenho notado uma ruga sobre os seus belos olhos. See, what's the matter? Death set in. Ain't long. It'll corner you. It'll get out of there. After a while, you'll be old. It'll take you, but that's all he can do. That's all. Veja, qual é o problema? É a morte se aproximando. Não vai muito tempo e ela vai te encurralar. Depois de um tempo, você vai ser velho. Ela vai levá-lo, mas isso é tudo que se pode fazer, isso é tudo. Every corpuscle everywhere when you was your best, right at the peak. God says, now the picture's painted. That's what I want in my great millennium that's a-coming. Cada partícula, em qualquer lugar, quando você estava no seu melhor, estando no auge, Deus disse, agora o quadro está pintado, isso é o que eu quero no meu grande milênio que está vindo. So I'll just, now death there you are, but you can't take them now. You can go to working on them, but you can't take them till I call your hand, see.
Então vou só. Agora a morte, aí está você. Mas você não pode levá-lo agora. Você pode trabalhar neles, mas você não pode tomá-los até que eu chame de volta, vê? And then in the great resurrection, then we'll come forth. Everything that death did to us, it finishes at death, and then we'll awake to a new life. E então na grande ressurreição, então vamos sair. Tudo que a morte nos fez termina com a morte, e depois vamos acordar para uma nova vida. Won't that be wonderful? All the gray hair's gone, the old age moved away, and we'll be young forever and live forever in the beauty of the Lord. And Não vai ser maravilhoso? Todo o cabelo grisalho se foi, a velhice saiu, vamos ser jovens para sempre e viver para sempre na beleza do Senhor. never have to be sick, never have to be old, never have to take medicine, never be in a hospital, never an ambulance scream. Won't it be wonderful? E nunca ficaremos doentes, nunca mais velhos seremos, nunca mais tomaremos remédio, nunca mais estaremos em um hospital, nunca mais a sirene de ambulância tocará. Não será maravilhoso? Why, they call us crazy. I believe we're the most intelligent people in the world. We, I said, are, because we love our Lord Jesus. Ora, eles nos chamam de loucos. Eu acredito que nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo. Nós, eu digo, tudo bem, porque nós amamos nosso Senhor Jesus. All that this Bible contains, them promises, and they're good. So how good our Lord has been, let's speak to His dear being now. If He'll open the Word to us this afternoon in a little short instance of the Scripture, and then we'll get out early so we can come back tonight. Tudo que está na Bíblia, essas promessas, elas são boas. Então, quando o Senhor tem sido, vamos falar com este querido ser agora. Se Ele vai abrir a palavra para nós esta tarde, uma pequena porção das Escrituras, e depois vamos sair cedo para que possamos voltar hoje à noite. And I believe the boys will give out some more prayer cards if we're going to pray for the sick along about 6:30 or something like that. Shall we pray? E eu acredito que os meninos vão dar mais cartões de oração. Se nós vamos orar pelos enfermos ao final, 6:30, algo assim. Vamos orar. Our Heavenly Father, we are happy today to be here in the state of Kentucky, down here among the people. Nosso Pai Celestial, estamos felizes de estar aqui hoje no estado de Kentucky, aqui entre as pessoas. And I know that back on these ridges around in these old graveyards, many of them not even marked with a marker. E eu sei que por estas colinas em torno destes cemitérios antigos, muitos deles nem mesmo marcados com um sinal. Poor old Dad with a pair of overalls on, a patched shirt, he couldn't afford a tombstone. But when he laid his sweetheart away, put the baby down by her side, he drove down a little stake or a cross. Pobre velho pai com um par de sobretudos e uma camisa remendada, ele não podia pagar por uma lápide. Mas quando ele colocou sua amada ali, colocou o bebê deitado ao lado dela, ele fincou uma estaca ou uma pequena cruz. God in heaven on the great books, tally books there, there's a name written. You know where she's at, where her body lays. And I'm so happy, Lord, to know that you don't forget. Mas Deus no céu, sobre os grandes livros, os livros do registro ali, há um nome escrito. O Senhor sabe onde ela está, onde seu corpo se deita. E eu estou tão feliz, Senhor, em saber que tu não esquece. And we're happy to be associated with their children here today, who believes you also. E hoje nós estamos felizes por estarmos junto aos teus filhos, que também creem em ti. And now I ask you, Father, that you'll come into our presence, or let us come into your presence, rather. E agora peço-lhe, Pai, que tu venhas em nossa presença, ou melhor,
Deixe-nos entrar em sua presença. And let your great august being, Lord, just surge our souls with your goodness and blessings. Not because that we're worthy, we're unworthy. E que teu majestoso ser, Senhor, apenas preencha nossas almas com sua bondade e bênçãos. Não porque somos dignos, somos indignos. But just because you promised it, Lord, we're looking for it. Mas só porque tu assim tens prometido, Senhor, e nós estamos olhando para a promessa. Now the Scriptures all tied together. How the Bible means so much more than it speaks if we could only have the Holy Spirit to interpret it for us. Agora as Escrituras como um todo, como a Bíblia quer dizer muito mais do que ela fala. Se apenas pudermos ter o Espírito Santo para interpretá-la para nós. We only read it as we look down upon it. But oh, how the Holy Spirit says, child of mine, you're looking into my face now when you look into this Bible. Nós apenas a lemos como a olhamos, mas, oh, como o Espírito Santo diz, filho meu, você está olhando para meu rosto agora, mas quando você olha para esta Bíblia, this is what I want you to know. And may the Holy Spirit take the Word of God today and deliver it to every heart, just as we have need. And may we fellowship around the Word now. Inspire us, for we asked it in Jesus Christ's name. Amen. Isso é o que eu quero que você saiba, e que o Espírito Santo possa levar a palavra de Deus hoje e entregá-la a cada coração, assim como temos necessidade, e que tenhamos comunhão em torno da palavra agora. Inspira-nos, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. In a little place in the Scripture, found over here in the book of St. Luke, of all my preaching and all my life, I have never approached this text before in my life. Em um pequeno lugar na Escritura, encontrado ali no livro de São Lucas, de toda a minha pregação em toda a minha vida, eu nunca tinha abordado este texto antes em minha vida. It's a new text that I have never tried from. But sitting in my hotel room a while ago, something seemed to draw me to this place. É um novo texto que eu nunca experimentei. Mas lá no meu quarto de hotel, há algum tempo atrás, alguma coisa parecia chamar-me a este lugar. Shall we read it? In the Gospel of St. Luke, and we'll begin at the 7th chapter and the 36th verse. Vamos ler o Evangelho de São Lucas. Vamos começar no capítulo 7, versículo 36. And one of the Pharisees, him that he would come to his place for a dinner. Jesus wanted, or the Pharisee wanted Jesus to come to his place for meal. E um dos fariseus, aquele que viria para a sua casa para um jantar, Jesus quis, o fariseu queria que Jesus fosse à sua casa para uma refeição. Now, the case of it is, if you read the whole chapter on through, you are pretty well acquainted with the manner of Scripture and how it speaks. But now, as we turn our thoughts to this, there's something wrong here. Agora o caso é que depois de ler o capítulo inteiro, você está muito bem familiarizado com a forma das Sagradas Escrituras e como ela fala. Mas agora, enquanto voltamos nossos pensamentos para isso, há algo errado aqui. There is just that much of Scripture to the period will be enough to give us the idea that I want to speak on. And my subject would be pride. Oh, pride's such a cursed thing. So awful. So evil is pride.
Não é apenas essa parte da Escritura para o período será suficiente para nos dar ideia do que eu quero falar. E o meu assunto seria orgulho. Orgulho é uma coisa maldita, tão horrível. Quão maligno é o orgulho? But there seems to be something wrong as we enter our little scene. And we want to look at it now, not from a doctrinal standpoint, but from an instant of Jesus' life. Not for doctrine. Mas parece haver algo de errado quando entramos na nossa pequena cena. Nós queremos olhar para isso agora, não a partir de um ponto doutrinário, mas a partir de um instante da vida de Jesus, não por doutrina. But there surely is something wrong here. A Pharisee wanting to see Jesus and having to eat with him for fellowship. That's altogether contrary. The Pharisees hated Jesus. They had no use for him at all. He was a Beelzebub to them, a devil, a deceiver. Mas certamente há algo errado aqui. Um fariseu querendo ver Jesus e tê-lo consigo para comer com ele, para ter companheirismo. Isso é totalmente contrário. Os fariseus odiavam Jesus. Eles nunca tiveram uma utilidade para ele de forma alguma. Ele era um Beelzebu para eles, um diabo, um enganador. And no Pharisee had anything to do with Jesus. But this Simon, he wanted Jesus to come to him and be entertained by him. Now there's something wrong with the picture. When we see a little girl following grandma around all the time, little 6 or 7-year-old child following around with grandma, there's something going on. The motives have been changed. Nenhum fariseu nunca teve algo a ver com Jesus. Mas este Simão, ele queria que Jesus viesse a ele e ter recepcioná-lo. Agora há algo errado com este quadro. Quando vemos uma menininha que segue a avó o tempo todo, criancinha de 6 ou 7 anos, seguindo a avó a todo canto, há algo acontecendo. Os motivos foram alterados. Now a girl of 6 years old, don't usually, or 7 or 8, she likes to fool around, play around with little children her age. But if she follows grandma all the time, now it's either that grandma is real good to her, or grandma pets her, or she's grandma's little pet rather, or Agora uma menina de 6 anos de idade não costuma, ou 7 ou 8 anos, ela gosta de bagunçar, brincar com crianças da mesma idade. Mas se ela segue a avó o tempo todo, agora ou a avó é muito boa para ela, ou a mima, ou ela é o pequeno animal de estimação da avó. Sim. Maybe you don't know grandma might have a sack of candy sitting somewhere. See? The thing of it is the motive the child has in following grandma. And surely this Pharisee, hating Jesus, had some sort of a motive behind it that wasn't just right. Ou talvez você não saiba, a avó pode ter um saco de doces escondido em algum lugar, vê? A coisa é o motivo que leva a criança a seguir a avó. E certamente este fariseu, odiando Jesus, tinha uma espécie de motivo por trás disso que não era exatamente correto. Young people like to go with young people. Little children like to play in the streets. The Bible speaks of that in the prophecy of Isaiah. Little children playing in the streets. They have things in common. Their dolls and their tops and their hobby horses and things. Little children associate with little children. Os jovens gostam de sair com jovens. As crianças pequenas gostam de brincar nas ruas. A Bíblia fala disso nas profecias de Isaías. As criancinhas brincando nas ruas, eles têm coisas em comum. Suas bonecas e seus interesses e os cavalos de pau, essas coisas.
Crianças associam-se com crianças. The young girls associate with young girls. The middle-aged women with the middle-aged. The old with the old. Clubs, Kiwanis, and Rotary, they have things in common. As meninas associam-se com as meninas. As mulheres de meia idade com as de meia idade. O velho com o velho. Clubes, Kiwanis e Rotary, eles têm coisas em comum. They have to meet together at their clubs in order to have talk over the situations of how about the community or about how they could take care of the poor in the situation. They've got to get together. And is the old Kentucky proverb that I've heard my mother say many times? Eles têm que se reunir em seus clubes a fim de falar sobre as situações pela qual eles, sobre a comunidade, ou sobre como eles poderiam cuidar dos pobres na situação. Eles têm de ficarem juntos, e como diz o velho provérbio de Kentucky, que eu ouvi minha mãe dizer muitas vezes: Birds of a feather flock together. That's very much of a truth. You never see crows and doves having much fellowship with one another. They're two different kinds of birds. Pássaros de uma mesma plumagem voam juntos. Essa é uma grande verdade. Você nunca vê corvos e pombas ter muito companheirismo uns com os outros. São dois tipos diferentes de aves diferentes. One has one thing and the other has the other. Now the crow, he's a scavenger. He just eats dead things, but the dove cannot eat dead things. If the dove eats dead things, then the dove would die right away. He can't digest it. Uma tem uma coisa e o outro tem outra. Agora o corvo, ele é um carniceiro, ele só come coisas mortas. Mas a pomba não pode comer coisas mortas. Se a pomba comesse coisas mortas, então ela morreria imediatamente. Ela não consegue digerir. The dove, the bird that we know to be called dove, symbolize the Holy Spirit of a dove in the Bible. That dove doesn't have any gall. It cannot digest bad, foul things. A pomba, o pássaro que sabemos ser chamado de pomba, simbolizou o Espírito Santo, uma pomba na Bíblia. Porque a pomba não tem nenhum fel. Ela não consegue digerir coisas sujas e ruins. Because if it would mean the death of the dove, a very beautiful type of a born-again Christian. Cannot digest the things of the world. Because if they do, it will spiritually kill them right away. Porque se o fizesse, isso significaria sua morte. Um tipo muito bonito de um cristão nascido de novo. Não consegue digerir as coisas do mundo. Porque se o fizesse, iria matá-lo imediatamente. But did you ever notice the old crow? Now he can sit on the dead carcass that's decaying, in plain Kentucky language, rotting. And he can sit on there and just eat all day long. Mas você já percebeu o velho corvo? Ele pode estar na carcaça morta, que está se decompondo, em linguagem simples de Kentucky, apodrecendo. Ele pode ficar lá e comer o dia todo. But the dove cannot go around it. It stinks. And she'll fly away. But the crow can sit on there and eat all day long. And then he can go right out in the wheat field and eat with the dove too. Mas a pomba não pode ir atrás daquilo, pois está fedendo. Ela vai voar para longe. Mas o corvo pode ficar lá e comer o dia todo. Então ele pode ir para o campo de trigo e comer com a pomba também. So a hypocrite, an imposter, he can go to the world and affiliate with the world and act like the world and live in the world and enjoy the pleasures of the world and come to church and pretend to be a Christian. Então um hipócrita, um impostor,
Ele pode ir para o mundo e se afiliar com o mundo e agir como o mundo e viver no mundo e desfrutar dos prazeres do mundo e vir à igreja e fingir ser um cristão. But the real Christian can't go out into the world and come back. There's something wrong. So that show me your company, I'll tell you who you are. Mas o verdadeiro cristão não pode sair para o mundo e voltar. Há algo errado. Então isso mostre-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Let me go into your house and see what you read. Let me see what kind of music you have playing. Let me see what kind of magazines, what kind of literature you read. Let me look in your office and see if it's a big bunch of these vulgar pictures of pinups and things, and you tell me you're Christian. I won't say nothing to you, but in my heart, I'll watch what kind of fruit you're bearing. See? Deixe-me ir à sua casa e ver o que você lê. Deixe-me ouvir que tipo de música você tem ali tocando. Deixe-me ver que tipo de revistas, que tipo de literatura você lê. Deixe-me ver em seu escritório e ver se ele está cheio desses retratos vulgares, de boates e outras coisas. E você me diga que você é um cristão, eu não vou dizer nada para você, mas no meu coração eu vou observar que tipo de fruto você está carregando, vê? Because that's your diet. Or you say, I belong to the church. Well, now, you no business judging me, Brother Branham. I am not judging you. The Word is judging you. That's right. Your fruit, your life tells what you are. Porque essa é a sua dieta. Oh, você diz, eu pertenço à igreja. Bem, agora você não venha me julgar, irmão Brana. Eu não estou te julgando. A palavra está te julgando. Isso mesmo. Seu fruto, sua vida diz o que você é. Oh, my. This Pharisee must have had some kind of a motive behind this. What is a Pharisee? What does the word Pharisee mean? We don't use that word very often in Kentucky. Oh, que coisa. Aquele fariseu deve ter tido algum tipo de motivo por detrás daquilo. O que é um fariseu? O que significa a palavra fariseu? Nós não usamos essa palavra com muita frequência em Kentucky. What does the Pharisee word mean? In the Greek, it means an actor. Someone who acts. Oh, I hate that. Somebody acting, trying to put on. I despise such a thing. O que significa a palavra fariseu? Em grego significa um ator, alguém que atua. Ah, eu odeio isso. Alguém agindo assim, tentando fingir. Detesto uma coisa dessa. Many times people are trying to act like the other fella. Listen, you quit trying to act like the next fellow and just act out your own convictions and you get along better. Be yourself. That's right. Muitas vezes as pessoas estão tentando agir como o outro. Ouça, pare de tentar agir como o seu próximo e apenas haja por sua própria convicção e será melhor. Seja você mesmo. Isso mesmo. You see so many little children going to the picture show, come back home, and want to act like the actress. Shame on you. In Hollywood, Los Angeles, I have many services out there, and I find out that most of the people it's grown on the whole environment of the American people to act. We're great actors, Pharisees. Você vê tantas criancinhas indo ao cinema e ao voltarem para casa querem agir como aquela atriz. Que vergonha! Em Hollywood, Los Angeles, eu tenho muitos cultos por lá. E eu acho que ali está a maior parte das pessoas que incentivaram o desenvolvimento do povo americano para se tornarem atores. Nós somos grandes atores, fariseus. There they are, you'll see them. They're before the screen so much until they're always acting. In the American people, through television and through picture shows, they have seen so much of the put-on till they become put-ons themselves. Hallelujah. Too bad. And we get it in church. Actors.
Lá estão eles. Você vai vê-los, eles estão tanto diante da tela ao ponto de estarem sempre atuando. No povo norte-americano, através da televisão e através dos programas, eles têm visto tanto fingimento ao ponto que começam a fazer aquilo consigo mesmos. É muito ruim. E nós encontramos isso na igreja, atores. God don't want it. Far be it from us to be actors. Be yourself. God wants you to be that way. I despise seeing someone trying to do something that they cannot do. What a disgrace. I have noticed it many times. And beautiful voices that God has given to people, a talent. And then they overtrain it. Deus não os quer. Quer que estejamos longe de sermos atores. Seja você mesmo. Deus quer que você seja assim. Detesto ver alguém tentando fazer algo que eles não podem fazer. Que desgraça! Tenho notado que muitas vezes as belas vozes que Deus deu para as pessoas, um talento, e então treinam em excesso. I hate to hear an overtrained voice. When they stand up to sing and get some kind of a note till they hold it so long till they get blue in the face, just to show the congregation how long they can hang on for dear life. Eu odeio ouvir uma voz super treinada. Quando eles se levantam para cantar e chegam a uma altura de nota e asseguram por tanto tempo que eles ficam com um rosto azul, só para mostrar à congregação quanto tempo eles podem aguentar o fôlego. And when they come back down, that people's not praising God. Their mind's on their note. I love good old-fashioned Pentecostal singing. Amen. Right. Where you forget the piano and the organ. Where you don't have to get into some kind of a ritualistic put-on program. Where you raise up your hands with the tears running down from your cheeks. E quando eles se assentam, as pessoas não estão louvando a Deus, elas estão com a mente naquela nota. Eu amo a boa e velha moda pentecostal de cantar. Isto é certo. Quando você pode esquecer o piano e o órgão, e você não tem que entrar em algo ritualístico, um programa preparado, então você levanta as mãos com as lágrimas escorrendo em seu rosto. Whether you could sing do, re, mi, fa, sol, la, ti, do or not. And just sing in the Spirit. Blessing Jesus. Hallelujah. From the heart. You give praise to God. Se você poderia cantar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó ou não, e apenas cantar no espírito e do coração dar louvores a Deus. All out of the program, you have to get out of man's program to get in God's program. Get out of it. Oh my, deliver me from being an actor. Be what you are. Completamente fora do programa. Você tem que sair do programa do homem para entrar no programa de Deus. Vem sair daquilo. Oh, que coisa! Livra-me de ser um ator. Seja o que você é. God will bless you. You even down see sometimes the ministers will do that. They'll get in the pulpit and make their voice very big. I have now received my degree. Like it runs shivers over you. I feel sorry for them. People don't appreciate that. Blessing Jesus. Just be yourself. People appreciate you more. Don't you believe that? Deus te abençoará. Você verá às vezes, até mesmo ministros fazerem isso. Eles chegam ao púlpito, engrossam suas vozes. Eu agora já recebi o meu diploma. Como se aquilo fosse te causar arrepios. Sinto-me pesaroso por eles. As pessoas não apreciam isso. Basta ser você mesmo. As pessoas vão gostar mais de você. Você deve crer nisso. Just be old plain sassafras, hickory smoked ham, sorghum molasses. It'll do you good. You won't put on.
a Pharisee. Oh, I hate that word. An actor. Some sisters do the same thing. Got a lot of acting about them. Oh, they'll cut their husband's nose off with, John, why did you do that? Apenas seja um puro sassafrás, uma fatia de presunto defumado, melado de sorgo. Vai te fazer bem, você não fingirá. Mas um fariseu, oh, eu odeio essa palavra, um ator. Algumas irmãs fazem a mesma coisa. Vejo muita atuação em relação a elas. Elas estão para arrancar o nariz dos maridos com um... João, por que você fez isso? As snappy as it can be. Oh, my. God deliver me from ever calling on you if that's the kind of spirit you have. But let someone talk on the telephone. Oh, how do you do? I am so glad that you called. Actors. Shame on you. House angels, road devils. Putting on. Just be yourself all the time. That's the best way to be, don't you believe it? Tão raivosas quanto conseguem ser. Oh, ufa. Deus me livre de ligar para você, se esse é o tipo de espírito que você tem. Mas deixe alguém falar no telefone. Como você está? Estou feliz porque me ligou. Atores, que vergonha. Anjos de casa, demônios da estrada. Fingindo. Basta ser você mesmo o tempo todo. Essa é a melhor maneira de ser. Você não acredita? Sure, you know how to take you then. Not actors, not Pharisees. Go to church on Sunday and, oh, how pious you are, and on Monday morning, nobody could get along with you. You Pharisee? What good does it do you go to church? Claro, você sabe como lidar com você mesmo então, sem atores e sem fariseus. Ir à igreja aos domingos e, como você é piedoso e na segunda-feira de manhã ninguém consegue chegar junto de você. Fariseu, que bem te fez ir à igreja?